TV Artilheiro. Mudou da comissão e essa comissão deu esse saldo aí. O que foi que mudou? O que é que preocupa aí você com relação ao Sampaio? Na verdade, quase tudo, porque o Sampaio, mesmo antes dessa fase, desses 4 últimos jogos, como você citou, né? Da eliminação na Copa do Nordeste, eliminar o Vitória, e dos últimos 2 jogos que venceu pela Série B, já era uma equipe muito competitiva. Desde a época que o Marlon estava lá, foi um jogador que nós observamos através dessa competitividade que é natural dele, o restante do time também é assim. Então eu acredito que seja para nós a partida mais difícil que nós teremos dentre todas que nós já jogamos e provavelmente até de futuras partidas. É uma equipe que joga muito curta entre linhas, bem fechada, uma equipe que tem bastante alma, coração como a nossa, né? É uma equipe de muita competitividade. Eu acho que isso deve trazer bastante dificuldade. O torcedor, eu sei que vai comparecer em grande número para essa partida, mas é um jogo dos mais difíceis que nós temos, pelo que eu observei das equipes, dos mais difíceis que nós temos no campeonato. Conta com o Jean Patrick nesse jogo do sábado? Se ele se sentir bem, tiver à disposição, parou 2 dias, né? Uma dorzinha que ele sente na região do pubis. Treinou ontem e treinou hoje. Vamos ver como é que amanhã, essa manhã e para sábado, se ele tiver em condições de jogo, sem dúvida. Aí a presença do treinador Rogério, como a sala não foi inaugurada. Rogério, você tem ótimos números desde que assumiu o comando do Fortaleza. São 5 meses já de trabalho. Como é que você avalia assim como um todo, desde que você chegou até hoje? Tá do jeito que você imaginava? Eu acho que nós, o mais importante, lógico, nós não ganhamos o campeonato cearense, né? Nós perdemos. Dentro dessa lógica você pode ter uma avaliação à parte, se é bom ou ruim. Como número total de jogos, de vitórias, eu acho uma boa campanha, né? Eu acho um aproveitamento no geral acima de 70%, é um ótimo aproveitamento, né? Dentro da Série B também, um ótimo aproveitamento. Com relação a nível de jogo, foi o que nós mais evoluímos, especialmente pelas contratações mais recentes, né? As que chegaram por último, reforçaram a nossa equipe, deram mais opções à nossa equipe, né? Muitos perguntam, hoje joga como vocês queiram, num 4-1-4-1, num 4-3-3, enfim, num 4-4-2, como cada um interpreta a forma, cada posicionamento do jogo. Mas hoje nós temos uma briga bem maior no meio-campo. O meio-campo tem muito mais gente concorrendo a uma vaga, né? A zaga hoje não joga mais com 3 zagueiros, normalmente vem jogando com uma linha de 4, com 2 zagueiros, né? Porque nós temos também outras opções no meio-campo. Então nós não tínhamos essa quantidade de jogadores e opções no Campeonato Cearense. Ela foi incorporada à equipe nos últimos jogos, na final do Campeonato Cearense, com a entrada do Derlei, e pós o jogo do Ceará com a chegada de Dodô, de Jean Patrick, agora com a chegada do Marcinho e do Minho essa semana. Quem mais que chegou por último agora? A chegada do Wilson, que não existia no Campeonato Cearense. Enfim, Derlei, que ficou suspenso durante todo, o Malo que chegou. Então, quer dizer, saíram 5, 6 jogadores de base, né, do time, para entrar 5, 6 jogadores já com experiência e com boa rodagem, junto ao elenco que já tinha. Eu acho que melhorou as condições, as chances da gente fazer sistemas diferentes e substituições melhores durante as partidas. Ô, Rogério, pelo que você viu do jogo contra a Ponte Preta, o Sampaio Corrêa, será o adversário mais difícil até então que o Fortaleza vai enfrentar sábado? Falei isso já na primeira pergunta aqui. Eu acho o adversário mais competitivo, fisicamente muito forte, de contra-ataques muito rápidos, né? É uma equipe que vai trazer muita dificuldade, joga em linha muito curta, seja onde for dentro do campo, né? No setor ofensivo ou defensivo, mas joga em linhas muito próximas. Então nós vamos ter que ser inteligentes o suficiente para achar as brechas do jogo, mas é uma equipe que vai dar muito trabalho para a gente. Derlei e Jean devem voltar? Eu acredito que se eles se sentirem bem, né, se estiverem bem, o Derlei parece que está cicatrizado, né, o corte que ele teve no tornozelo, tem grande chance de voltar, e o Jean é que a gente está observando, tentando controlar, né, as dores que ele sente para estar presente no jogo,
Mas se o Jean não jogar, pode jogar o Igor, ou pode jogar o Marlon por aí, entrar o Marcinho ou o Minho pelo lado, no caso da ausência. Nós vamos analisar com calma o próprio Leonan, que vem jogando, entrou 2 vezes muito bem pelo lado esquerdo, enfim. Dependendo do que aconteça até sábado, nós vamos até a sexta, é o treino de sexta, aí a gente define o time para sábado. Ô, Rogério, Fortaleza segue invicto na competição e essa invencibilidade trouxe uma vantagem de 4 pontos para o segundo colocado. Você acha que com essa vantagem o time fica um pouco mais tranquilo para um jogo desse tamanho diante do Sampaio Corrêa? Eu acho que não, cara, porque eu acho que não que não fique mais tranquilo, mas não é que traga mais preocupação. Mas se você for analisar friamente, é um jogo em casa, o torcedor que vai ao estádio quer sempre ver a vitória. Se tiver com 1 ponto de vantagem em último, ou se você tiver lá na frente, ele quer ver a vitória. Então, assim, nós jogamos da mesma maneira como nós jogamos o primeiro jogo contra o Guarani, sempre em busca da vitória. Mesmo porque nós temos 2 compromissos depois, igualmente difíceis, né? Fora de casa contra a Vila Nova e o São Bento lá em Sorocaba. E jogos muito próximos um do outro. Esse é o jogo com mais espaçamento. Em tese, é o que a gente conseguiu melhor se preparar, até fisicamente, para o jogo. A tendência é que nos outros jogos o time cai um pouquinho, como a gente vem acompanhando a Série A do Campeonato Brasileiro. Equipes que jogam tem que mudar time, mudar jogadores, porque domingo, quarta, sábado, nem as grandes equipes conseguem manter, nem os times que estão brigando na ponta da Série A conseguem manter um mesmo time para jogar. Ô, Rogério, você, no calendário da CBF, durante a Copa do Mundo, só para a Série A. Série B, Série C, Série D continua. Você preferia que parasse ou que continue? Que continue. Porque se parasse, nós temos um elenco muito pequeno. Continuando, nós temos um espaçamento melhor de jogos, um espaçamento melhor entre jogos. No caso de uma parada, traria um acúmulo maior ainda de jogos. Para uma equipe que tem um elenco reduzido não, um elenco que nós nos propusemos a trabalhar. Um elenco que eu decidi que eu preferia jogadores de uma maior qualidade em menor número do que um número muito grande e de menor qualidade. Então, nós temos que cuidar mais desse elenco. Tendo jogos durante a Copa do Mundo, significa que nós não acumularemos jogos pós-Copa do Mundo. E eu acho que para isso, para a gente, eu prefiro que continue o campeonato. Os jogos do Brasil a gente assiste, né, pela televisão, e fora isso a gente se concentra no nosso trabalho, nos nossos jogos. Rogério, mais 2 perguntinhas aqui. Primeiro, eu sei que você é um cara que gosta muito de que seus times façam muitos gols, né? Desde quando você jogava, você já viu algumas entrevistas disso, você como jogador do São Paulo, falando que gosta quando o São Paulo está jogando para fazer muitos gols. Fortaleza tem muitos gols, média um pouquinho superior a 2 por jogo de média no ano. E também sobre a torcida, como é que você quer ver esse Castelão? Bom, sobre gol, não é que eu gosto que meu time faça muitos gols, eu gosto que meu time jogue bem e vença. Às vezes por 1-0, às vezes por 2, quando é possível você fazer 3, 4 gols, em algumas ocasiões nós fizemos, ótimo. Se você jogar bem, fizer bastante gols, melhor ainda, né? Mas o mais importante é que seja um time consistente, equilibrado, que tenha essa diferença entre marcar 2 e sofrer uma média de 1, marcar 2 e sofrer uma média de 0,6, 0,7, 0,8. Quando você tem essa diferença, naturalmente ou provavelmente você terá sempre vencido a maioria dos seus jogos. Com relação à torcida, eu espero e acredito muito, apesar de ser feriado, né? Mas eu acredito muito num momento muito especial entre o torcedor e o time. Talvez o maior público até agora da Série B e talvez aí um dos maiores públicos do ano, do campeonato como um todo, né? Eu acho que o time vem num momento bom, o torcedor vem acreditando no time, consequentemente vai comparecer ao estádio, vai incentivar e tenha certeza, o torcedor de Fortaleza, que um dos grandes motivos dessa entrega, dessa doação, dessa vontade de vencer, vem das arquibancadas. Com a presença do torcedor, com o incentivo, com o grito do torcedor, é muito mais motivante para o atleta que entra em campo se doar cada vez mais pelo time. No manual de boa campanha, principalmente em pontos corridos, vencer em casa é fundamental, né? Que importância tem o Fortaleza manter esse jogo 100%? Muito. No meu manual, você tem que tentar a vitória sempre, porque esses 3 pontos, às vezes você joga fechadinho atrás e se defendendo, né? E você faz um ponto, depois você perde uma. Eu acho que sempre quando você tem a chance de alcançar 3 pontos, você tem que ir atrás desses 3 pontos, dentro ou fora de casa.
O meu manual diz que quando eu jogo contra equipes que eu considero inferiores à minha, eu vou tentar sufocar ao máximo. Quando eu jogo com equipes superiores à minha, eu vou tentar defender e contra-atacar. E quando eu jogo com equipes equivalentes, eu tenho que me fazer, através do torcedor, através da motivação, fazer com que esses times superem um adversário, como é o Sampaio Corrêa, um adversário muito parecido, muito próximo com o nosso. Eu sei, Rogério, que o pensamento é jogo a jogo, mas um desgaste grande da equipe contra o Sampaio te preocupa para esses 2 jogos fora de casa? Não me preocupa, mas abre a possibilidade de trocas, necessidade, desculpa, não é nem possibilidade. Abre a necessidade de trocas para um jogo contra o Vila Nova, para depois uma volta no jogo contra o São Bento. Então, assim, dependendo, eu acho que o desgaste vai ser grande, porque é um jogo às 4h30 da tarde, naturalmente é uma temperatura mais elevada, o espaçamento pequeno, viagem no meio, naturalmente pode haver substituições entre um jogo e outro, primeiro porque eu confio nos atletas que aqui estão, e segundo, por questões de você poupar um jogador, você não arriscar um jogador importante a ter uma lesão entre um jogo e outro. Isso também não significa que nós vamos trocar 11 jogadores de um time de um jogo para outro. Nós vamos fazer uma análise daqueles que estão mais cansados, que percorreram mais quilometragem, que não respondem, que acham que esteja uma chance de lesão, cansaço, apresentem alguma fadiga muscular. E aí, se necessário for, a gente faz as trocas. TV Artilheiro.